de ajuste são comuns, estão sempre preparados e não decisivos. Mas sim, a gente vai contemplar aqui e conseguir assistir todos os trabalhos. Os trabalhos vão ter aproximadamente 40 minutos, todos os grupos já sabem disso. O nervosismo é comum, aí eu peço para você um pouco de paciência e bastante calma. Todos vamos passar por um momento desse, alguns já passaram. Boa sorte a todos. E vamos então privilegiá-los, beleza? Um outro recado rapidinho. Celulares, não use de modo que atrapalhe as apresentações, tá bom? Pode tirar suas fotos, filmar, fazer a brincadeira, mas não fale alto, não use o celular, não deixe o som escapar. Vamos respeitar um pouquinho o pessoal, 40 que hoje é o minutos. dia dele, tá bom? 40 minutos meu braço vai doer. À vontade. Pessoal, os grupos terão 40 minutos para fazer a apresentação, tá? E depois as perguntas virão para a banca, tá? Então, só direciona a pergunta para a banca, tá? Vou solicitar que alunos, pais, não façam questionamento nesse momento. Se tiver alguma dificuldade, aí solicita a banca que responda, tá? Bom dia a todos. Hoje a gente vai apresentar o nosso projeto chamado Voltaic. A premissa do nosso projeto é energia solar do seu celular para sua casa. A gente quer conectar você no seu celular e conseguir ter energia solar na sua casa. Os integrantes do nosso grupo é o Bruno, o José, o Cauã, o Leonardo, eu, Miguel, Natan Luca, Natan Monteiro, Nicolas Kenzo, Thiago e o Wallace. São todos os componentes que estão aqui, todos presentes hoje. Então eu vou começar mostrando para vocês, vou introduzir um pouco sobre o que é energia solar, só para vocês terem uma base de como vai funcionar o nosso projeto e do que ele se trata. Então, a energia solar é toda a energia proveniente do Sol, ou seja, toda a energia que vem do Sol é energia solar. No começo, nos primórdios, as pessoas achavam que o Sol era uma divindade, mas o Sol não é uma divindade. E hoje em dia, o Sol é utilizado como fonte de energia para ligar nossos equipamentos eletrônicos através da energia solar e através do sistema fotovoltaico. O sistema fotovoltaico é o sistema de geração de energia através de placas solares que vão se esquentar com o Sol e através disso vão transformar em corrente elétrica, que vai virar corrente contínua, que vai até o inversor de energia solar, vai virar corrente alternada e a gente vai conseguir usar nos nossos equipamentos eletrônicos. E esse sistema está disponível de duas formas, sistema on-grid e sistema off-grid. E os dois estão disponíveis, as empresas vão fornecer esse serviço através desse aplicativo dessas duas formas. O sistema on-grid ele funciona por créditos e ele é ligado na rede de distribuição de energia elétrica. Ou seja, você conectou, você acabou de comprar o seu kit de painéis solares, de energia solar, toda a instalação já foi feita, você vai ter o seu kit ligado na rede de distribuição elétrica e você só vai produzir energia durante o dia. Quando chega a noite você para de produzir energia porque não tem mais luz solar. Então, os créditos, eles funcionam como? Você não usa toda a energia que você produz. Então você joga essa energia excedente na rede. Então, quando chega a noite, você usa os créditos que você produziu o dia inteiro e não usou, você usa essa energia para fazer todas as suas coisas de noite. E o sistema off-grid, ele é um sistema totalmente independente, ou seja, se você mora longe ou se você não quer mais depender de nenhuma companhia de energia, você vai utilizar o sistema off-grid, que ele é um sistema independente. Você vai ter as placas solares e você vai alimentar baterias e com as baterias você vai poder utilizar quando não tiver sol, quando não tiver a energia solar. O cenário de energia solar. Bom, durante a estruturação da nossa pesquisa, a gente viu que o cenário de energia solar no Brasil ele ainda é muito pequeno. Acho que cerca de 2% da energia produzida no Brasil é de energia solar. Então é um mercado ainda bem pequeno, então foi onde a gente achou uma oportunidade muito grande para criar o nosso aplicativo. E aí são dois pontos importantes que precisam ser destacados quando a gente pensa no cenário de energia solar, que é o tempo de retorno e o benefício econômico. O tempo de retorno é o tempo que você vai precisar para voltar ao seu investimento. Placas solares é um investimento caro, então ele tem um preço bem alto e o tempo de retorno é de mais ou menos 4 anos. Então isso afasta as pessoas um pouco de colocar placas solares na sua casa. Mas mesmo assim, com o nosso projeto, a gente vai tentar facilitar isso e mostrar
que é muito melhor e que mesmo com o tempo de retorno sendo tão longo, de 4 anos, vale a pena colocar placas solares na sua casa. E o benefício econômico é, depois dos 4 anos, quando você recupera seu investimento, você não paga mais pela sua energia solar, né? No caso do sistema on-grid, você vai pagar só a taxa da rede, e no caso do sistema off-grid, você só vai pagar a manutenção, e ele vai funcionar, enfim, pelo tempo que essas placas durarem. Fontes de energia convencionais, ou seja, no Brasil, o maior empecilho são as empresas que já fornecem energia solar, ou seja, hidrelétrica, termoelétrica, todas essas empresas são concorrentes para a gente e, principalmente, por causa dos impactos ambientais, a gente defende que a energia solar é melhor, porque ela tem menos impactos ambientais do que as hidrelétricas e termoelétricas, e ela é uma fonte mais viável, porque você pode controlar a sua energia você mesmo, você não vai depender de uma rede de distribuição, no caso de um sistema desligado da rede, e quando você é ligado numa rede de distribuição, é uma interferência mínima, e assim, entre as fontes que existem no Brasil, a fonte mais viável é a energia solar, de acordo com todas as pesquisas que a gente fez e de acordo com o nosso projeto, que vai continuar sendo apresentado para vocês agora. Internet por amor. Faça essa remediação entre o serviço ser oferecido com o cliente de forma segura. Mas por que de forma segura? Então, por ser um assunto não tão tratado pelas pessoas, as pessoas têm conhecimento um pouco raso sobre isso cria um ambiente propício para possíveis aplicações de golpes, onde o golpista ele se aproveita da inocência das pessoas sobre determinado assunto para sentir algum tipo de proveito, seja através desses golpes convencionais mesmo, que é partindo do conhecimento das pessoas, ou através desses esquemas de pirâmide. Isso se dá também por conta da falta de divulgação na mídia. A mídia não divulga tanto sobre energia sustentável, energia solar, não divulga tantas informações e nem os benefícios são diversos, principalmente para o meio ambiente, mas também para nós em relação à corte de gastos a longo prazo. Outro ponto importante é relacionado com o acomodismo das pessoas. As pessoas estão acomodadas a uma única obtenção de energia, que é através do método convencional, né? Que é através das usinas hidrelétricas, que elas recebem todo mês a fonte de energia na sua casa, ela considera o valor alto, mas ela não busca outros meios que possam ajudar a reduzir gastos, mas que existe, principalmente para quem mora com bastante pessoa em casa. Então aqui nós temos uma análise de problema, que é basicamente uma tabelinha bem simples, onde você consegue responder 4 perguntinhas é capaz de você fundamentar o seu projeto. Assim você acha problemática, os benefícios, a causa, Aqui nós temos o diagrama de Ishikawa, e ele também vai analisar o problema, só que de forma um pouco mais ampla. Você vai explorar o problema até a raiz dele. Por isso que ele também é chamado de espinha de peixe, porque um problema pode resultar em diversas outras coisas e dando origem a outros problemas. E por fim, nós temos aqui a tabela de usuários e stakeholders. Basicamente, a gente vai definir quem vai frequentar o nosso aplicativo e o que ele vai fazer dentro do nosso aplicativo. Por exemplo, nós temos os desenvolvedores front-end e back-end. Qual a responsabilidade dele dentro do nosso aplicativo? Ele está com a responsabilidade de programar aquela parte, que é o banco de dados, e também a interface, aquele visual do nosso aplicativo. Aqui nós temos as empresas. Qual a função das empresas dentro do nosso aplicativo? Ela está ali para fornecer produtos e vender produtos, vender os serviços. Os clientes estão ali para comprar produtos e assim vai. Bom, delimitação de fronteira sistêmica. A delimitação de fronteira sistêmica trata-se de um design gráfico que mostra quais são as pessoas envolvidas no projeto. Tanto as que estão lidando diretamente com o sistema, sejam os usuários, os clientes e as empresas, quanto aquelas que participaram do projeto e de todo o desenvolvimento. Então, desenvolvedores, gerentes de projeto, diretor-geral, gerentes de TI, assim como gerentes de cadastro, de qualidade, de tráfego de mídia, são todas as pessoas que estão envolvidas dentro do sistema e possuem acesso ao mesmo. Dessa forma, outras pessoas ou outros perfis que não sejam esses apresentados não têm acesso ao sistema
linguagem de programação C#, junto da linguagem de interface de marcação XAML, que é conhecida, né, como Xamarin Conforms, que deriva do XML da Microsoft. As principais restrições e as limitações que nós temos são três: manutenção, a hospedagem com Firebase e também a alocação dentro das plataformas da Play Store, da Google, da Play Store e da Apple Store. Por quê? Porque nós temos que assinar os planos da Apple Store e da Google para conseguir colocar nosso aplicativo no ar, utilizar a plataforma Firebase, que utiliza armazenamento em nuvem e também a gerência de banco de dados, e as possíveis manutenções, uma vez que o projeto desenvolvido ele é uma versão beta, e possíveis atualizações irão melhorar e trazer adicionais ao sistema. Então, por isso que essas são as principais restrições que nós temos no sistema. Vou falar para vocês um pouco sobre a nossa hipótese, que é basicamente fazer a conexão do usuário com as empresas que fornecem o serviço, intermediando a parte burocrática do pagamento, trazendo assim conforto e segurança para os usuários. Já no Brasil, a energia solar ela é nova, tecnológica e bem pouco explorada. De acordo com o G1, em 2021, a energia solar representou 1,9% da matriz energética do país. Isso nos mostra que o mercado ainda tem bastante espaço para crescimento. Bom, e o principal objetivo do nosso projeto é facilitar na conexão entre o usuário e a empresa que fornece o serviço de energia solar, intermediando o processo de pagamento burocrático e visando conforto e segurança a todos. Vou falar um pouco aqui qual vai ser a proposta do nosso aplicativo, como ele vai funcionar. Vai ser, como eu expliquei, uma conexão do usuário com a empresa. Então, no começo, se você instalar o aplicativo, vai ter a interface de login ou de cadastro, você ainda vai cadastrar, você vai lá na hora de fazer o cadastro, você vai ter a parte da empresa e a parte do usuário. Se for a empresa, vai colocar os dados lá da sua empresa e tal, e se você for usuário, você vai colocar os dados lá, seu nome, seu e-mail. Aí quando você efetuar o login, vai ter lá a interface da empresa, que vai servir para ela colocar lá seus produtos, seus preços, ou até descontos que ela quiser colocar para alavancar mais suas vendas. Já na interface do usuário vai ter a parte que vai ter as empresas já cadastradas, os preços, os produtos que elas já colocaram lá, e vai ter também uma parte de simulado de quantas placas solares você vai precisar para a sua necessidade. Você vai colocar lá as medidas do espaço que você tem, que você vai precisar, vai colocar lá, vai te dar o tanto de placas solares que você vai necessitar para suprir sua necessidade. E lá você vai pegar os dados, olhar as empresas que tem e vai fornecer os seus produtos. Aí você vai lá ver qual vai te agradar mais pelo preço, pela variação e efetuar sua compra. Basicamente isso. Eu vou falar um pouco sobre o nosso objetivo geral e os nossos objetivos específicos. A gente tem como objetivo geral realizar um intermédio entre o usuário comum e a concessionária que fornece esse serviço, essa prestação de serviço de energia limpa. Como objetivo específico, a gente tem 4. O primeiro é analisar e identificar as precificações que essas empresas elas exercem sobre os serviços que elas prestam. O segundo é aumentar a publicidade e a propaganda dessas empresas, divulgando elas. O terceiro é trazer uma nova forma de investimento a longo prazo. E a terceira é popularizar uma nova tecnologia. Bom, esse aqui é um aplicativo para energia solar. De acordo com a problematização e utilizando a hipótese de solução, nós buscamos um sistema que trará facilidade entre o usuário e a empresa. Nós também buscamos um incentivo maior ao usuário sobre a energia solar. E a gente deveria fazer isso com 3 aspectos. O primeiro deles é trazer informações que circulam um pouco nas redes. Então, qualquer dúvida, curiosidade que o usuário tenha sobre energia solar, a gente vai ter as respostas através de pesquisas e informações obtidas pelo nosso grupo. A segunda delas, nós teremos comparações econômicas entre as empresas. Então, a gente vai pegar o caso do usuário, ver qual empresa se encaixa melhor, qual vai ter melhor os benefícios e tudo mais. E a terceira e última, nós teremos facilmente acesso às empresas do banco. Isso facilitará todo o processo. E por último, nós também queremos convencê-los de que energia solar é o melhor meio de consumo na sua casa, no seu comércio e na sua indústria. A metodologia de pesquisa que nós utilizamos, por se tratar de uma pesquisa
de natureza básica e documentação direta. Ou seja, todos os documentos que nós utilizamos para embasar a nossa monografia são documentos de terceiro, já elaborados e confeccionados por outras pessoas, que foram trabalhos acadêmicos, com referências e fontes confiáveis. Além do mais, nós também utilizamos a abordagem quantitativa e qualitativa. Quantitativa porque nós precisamos de dados para validar o nosso projeto. E qualitativa porque nós precisamos saber as necessidades dos usuários para assim elaborar um projeto e um sistema que atenda às necessidades dele. Cronograma. No cronograma do nosso TCC, até o meio do ano, que foi no recesso escolar, nós fizemos toda a parte da monografia, toda a parte escrita, até o referencial teórico. Retornando do recesso e até o presente momento, nós confeccionamos toda a parte gráfica de projeto, que são os diagramas, como diagramas de classe, diagramas de caso de uso, e entre diagrama de classe, diagrama de caso de uso e diagrama de sequência, e confeccionamos, desenvolvemos o nosso aplicativo na versão beta. Bom, o nosso referencial teórico, ele vai ter todos esses pontos que está aqui. São eles: funcionamento das placas, ou seja, para todos os pontos que a gente tem aqui como tópico, a gente pesquisou sobre e a gente achou artigos científicos sobre ele. Então, todos os tópicos aqui tem na nossa monografia de forma mais exemplificada, mais bem explicada. Então, tem o funcionamento das placas, o efeito fotovoltaico, a eficiência de conversão, o tempo de retorno energético, que é o que eu tinha explicado no começo, energia solar, se é uma fonte viável ou não, impactos ambientais nas formas de geração de energia, fator econômico, a energia fotovoltaica no Brasil e os conflitos ambientais relacionados à produção de energia limpa no Brasil. Esse último é muito interessante porque é algo bem atual, que são os conflitos da produção de energia limpa. E isso não entra só em energia solar, mas também tem energia eólica, energia por biomassa e outras coisas que são interessantes também. E são interessantes no nosso projeto, todos esses pontos. Então, eles estão mais bem exemplificados na nossa monografia. E depois a banca pode ter acesso à monografia e vai conseguir achar com todas as informações necessárias, todos esses pontos que foram necessários para poder estruturar o nosso projeto. Bom, agora vamos entrando na parte já do projeto, do desenvolvimento do aplicativo. Nós temos o levantamento de requisitos. O levantamento de requisitos é a gente conhecer todas as necessidades que os usuários eles vão ter dentro do nosso sistema. Então, saber quais são as expectativas do mesmo, para assim desenvolver um sistema que atenda às suas necessidades. E uma das etapas do levantamento de requisitos, nos funcionais, é o diagrama de caso de uso. Ele vai trazer todo o itinerário que os usuários vão ter dentro do nosso sistema. Aqui a gente pode ver que existem duas faces, que é a do cliente e a da empresa. Cada losango representa uma ação do usuário, que é o cliente ou a empresa, dentro do nosso sistema. Como vocês podem ver, cadastrar e logar são ações que ambos os usuários executam dentro do sistema. Porém, a partir daí, vai diferenciando para cada um dos usuários. Cadastrar produto, cadastrar serviço é uma ação que apenas as empresas podem executar. Simular o orçamento, pesquisar o produto, escolher qual produto e efetuar o pagamento é uma ação que apenas o cliente pode fazer. E efetuar o pagamento será gerado um pedido. Esse pedido entrará para o ambiente de vendas do cliente, da empresa, e apenas a empresa pode gerenciar suas vendas, vendo se suas metas foram atingidas e adicionando os produtos e verificando os pedidos. Bom, os requisitos não funcionais eles descrevem como vai ser feito aquilo que tem que ser feito pelo projeto, ou seja, no nosso caso, como o nosso software vai ser desenvolvido. Já na parte de segurança, nós optamos por uma hospedagem, porque a hospedagem em si já traz uma segurança maior no aplicativo. E a plataforma de hospedagem escolhida foi a Firebase, porque com ela nós não vamos ter problemas de roubar os dados dos nossos usuários. Além disso, a linguagem de programação escolhida foi a C# e também traz uma boa segurança junto com o banco de dados MySQL. Performance. Nosso aplicativo tem a funcionalidade de intermediar o usuário e a empresa, e até agora a gente não teve bom desempenho. Já na parte de classificação, foi desenvolvida uma eficácia sobre os cadastros. Nosso aplicativo também conta com tem um bom desempenho na parte informativa, onde uma das suas principais ideias é levar conhecimento aos nossos usuários. O aplicativo tem duas partes. A parte do aplicativo mobile, o projeto tem duas partes. A parte do aplicativo mobile
que é onde o usuário vai começar a ter os primeiros contatos com as empresas, e uma parte institucional, que conta com 5 sessões informativas. Bom, a nossa confiabilidade contém o Firebase, que é chamado de Back-end as Service, que tem como principal funcionalidade ampliar, que tem como, por exemplo, o autoconhecimento do usuário, a estabilidade e notificar também o usuário. Bom, regras de negócio do TI. Na regra de negócio do TI, nós achamos a automatização um método mais eficaz. O que é automatização? Vamos supor que você tem uma loja e quer colocar seus produtos em frete grátis. Sem a automatização, você vai ter que colocar os produtos de forma manual, um por um. Com a automatização, você vai ter o mesmo efeito, porém, de uma forma mais unificada. E uma das principais regras do TAIC é que para fazer o orçamento de um painel fotovoltaico tem que consumir no mínimo 42 kW por hora. Agora a gente vai mostrar os diagramas, que são os modelos de domínio que são utilizados na parte de projetar o sistema, para que, uma vez o projeto em mãos, seja enviado ao desenvolvedor e o desenvolvedor assim confeccionar o nosso sistema através da linguagem de programação escolhida. O diagrama de sequência ele basicamente vai descrever todos os processos em que o nosso frequentador do aplicativo vai fazer durante o uso do aplicativo. Por exemplo, nós fizemos 2 diagramas, o diagrama de clientes e o diagrama de empresa. O diagrama de clientes, o que ele vai fazer quando iniciar o aplicativo? Ele vai começar o cadastro. Então a gente vai pedir para ele solicitar o nome, ele vai informar o nome, ele vai solicitar o CPF, ele vai informar o CPF. Então isso tudo até terminar o cadastro. O próximo passo dele é fazer o login. Então feito o login, ele vai para a parte principal, que é começar a procurar por produtos. Então ele procura por produtos, a gente retorna produtos, ele procura por empresa, a gente retorna empresa e assim ele vai escolher uma empresa e ir para a parte final, que é a parte de você efetuar o pagamento. Então aqui a gente vai pedir o método de pagamento, pedir o CEP, ele vai informar tudo bonitinho. Então basicamente é todo o processo de forma sequencial do nosso cliente durante o uso do aplicativo. Já na parte das empresas tem o mesmo princípio, só que o cliente está no nosso aplicativo para comprar enquanto as empresas estão para vender. Então ela vai ter que cadastrar a empresa, vai informar o CNPJ, a razão oficial. Então cadastrando a empresa ela vai para o segundo passo, que é começar a cadastrar os produtos. Então, cadastrando os produtos, ele já consegue ir para a parte final, que é gerenciar suas vendas, gerenciar seus lucros. Então, é a parte mais administrativa, tudo que a empresa vai fazer durante o início do uso do aplicativo até o final do seu uso. Para começar no desenvolvimento do aplicativo, precisamos resolver um problema que todos os desenvolvedores normalmente têm, que é o padrão de desenvolvimento de arquitetura de software. Nós optamos pelo MVM, que é Model View View Model. Poderia ser MVC, Model View Controller. Serve para facilitar o processo de onboarding. Que seria, eu começo a programar, passo para outra pessoa e essa pessoa tem que abrir o código e entender a organização de tudo para não dar problema para a empresa. Normalmente acontece atrasos e não é bom contar com isso. A gente desenvolve a View Model e a Model. A View é o UI nosso. Ela pede, dentro do código, a gente pede uma imagem, um banco de dados, ela se comunica com a View Model fala com a Model, pede para o banco de dados uma imagem, uma sequência de imagem, ela volta para o View Model, ela faz uma lógica de pensação e volta para o View Model e apresenta para a gente. Então a gente consegue ver dessa forma. Aqui está um diagrama de classe aplicado já. Aqui temos a primeira, a View Model, a última também View Model. View Model, esses 3 são View Models. Dentro da View Model eu tive um problema, eu tinha que fazer uma lista, e essa lista, se fosse fazer codificando, e tem muitas linhas, mais de 300 linhas de código, e não fazia sentido. Então eu tinha que automatizar isso. Eu tinha que fazer alguma lógica para ele pegar o banco de dados e já implementar no layout já pronto. Então dentro da homepage eu criei um layout pronto e liguei algumas dessas chaves. Usando, por exemplo, lá eu pedi product, que seria a model. Toda a regra que está na model serve cai para a View Model, essa View Model que é de propriedades. Então, quando eu apertar no produto, ela vai mudar o produto e vai abrir uma telinha bonitinha, sem a página de detalhe que depois vamos apresentar. Bom, o Nathan Luca explicou para vocês a arquitetura que nós utilizamos para desenvolver o nosso projeto, que foi a MVVM. Porém, nós temos uma
e ele é utilizado de forma padrão para projetos. Como eu disse para vocês, uma vez o projeto desenvolvido de forma correta, entregue na mão do desenvolvedor, é muito mais fácil dele programar e codificar aquilo que é necessário para o nosso usuário. Então, nós entramos na parte do diagrama de classes. Anterior a isso, existem as classes conceituais, que são as classes principais que vão existir dentro da programação do nosso aplicativo. Dentro da categoria de perfil, nós temos a classe de login, de usuário e a subclasse de cliente e empresa. Tudo isso que está aqui eu vou mostrar para vocês na forma de um diagrama. Existe a categoria de produtos e serviços e a classe também de pagamento, que é a categoria de pagamento, a parte final. Vocês podem ver que estão divididos em 3 partes. Seria a entrada de dados, o processamento de dados e a saída de dados. Aqui é a primeira parte do diagrama de classes. Como eu disse para vocês, foi dividido em entrada, processamento e saída de dados. A entrada de dados é o que é necessário para o sistema funcionar. Aqui nós conseguimos enxergar 4 classes. Porém, existem 2 classes reais, que são login e usuário, e 2 subclasses, que são cliente e empresa. Vocês podem ver que existe uma seta. Essa seta chama-se associação. Uma vez que a classe de usuário for apagada, as classes de cliente e empresa também serão apagadas. Ou seja, existe uma dependência muito forte para o funcionamento do sistema. Aqui é a parte de processamento de dados, é a parte principal. Uma vez entrando o cliente ou o usuário entrou no sistema, ele vai... Isso daqui é a parte toda da programação do back-end. É toda a parte de relacionamento entre dados, que é utilizado com a linguagem do C#. Aqui nós podemos ver que existem muitas classes, mas as principais são simulador, produtos e serviços, administração da empresa, compra, entrega e pedido. Como vocês podem ver, existe um relacionamento diferente entre o simulador e produtos e serviços. Isso chama-se uma dependência fraca, ou seja, a classe de simulador ou a funcionalidade do simulador, ela necessita que produtos e serviços existam para funcionar de forma correta. Porém, se a classe de produtos e serviços não existir, o simulador continua funcionando, porque ele ainda vai fornecer os orçamentos, mas ele não vai fornecer 100% daquilo que a gente gostaria de entregar, que seria mostrar o orçamento necessário e os possíveis produtos. Como vocês podem ver, produtos e serviços têm como subclasses cadastro de produtos e cadastro de serviços. Como eu disse para vocês, uma vez a classe principal sendo excluída, subclasses serão excluídas. Ou seja, nós temos que desenvolver um sistema que possua uma boa segurança, porque se as classes principais forem apagadas, todas as subclasses do sistema também serão, e isso vai comprometer todo o funcionamento do sistema. Por fim, nós temos a saída de dados, que é o pagamento. Então, após fazer todo o trajeto que eu expliquei para vocês no diagrama de caso de uso, que é escolher o produto e efetuar o pagamento, aqui é a lógica por trás do pagamento. A gente vai conectar com a operadora de cartão, a gente vai mostrar o código Pix, gerar um boleto. E aí vocês podem perceber que existe um cadeado em algumas questões. Isso vai ser uma função protegida, ou seja, não são todas as classes e não são todas as partes do sistema que podem acessar isso, porque ele está tratando de dados, e uma vez tratando de dados, e uma das premissas do nosso projeto é a segurança, nós permitimos, deixando um maisinho como por exemplo o pagamento, que é, se nós deixarmos todas as funções que têm dados que podem ser comprometidos de forma pública, isso pode acarretar com comprometimento de dados do usuário também do nosso projeto. Aqui é o mesmo diagrama, porém de uma forma mais complexa, que é orientado ao objeto. Existem aqui 3 diferentes associações. A primeira é essa com losango preto, que se chama composição. O que seria isso? Todas as classes que estão ligadas com essa composição, elas são dependentes muito fortes da classe principal. Vocês podem perceber que o cliente e empresa, eles estão ligados diretamente ao usuário, como eu expliquei para vocês, são subclasses. Uma vez, qualquer alteração que for efetuada na classe de usuário, qualquer coisa que for efetuada na programação do usuário, vai acometer as suas subclasses. E aí, dessa forma, nós precisamos, como eu disse para vocês, fazer com que a programação seja feita de forma segura para que não comprometa os dados. Ali, nós conseguimos ver no simulador que existe uma relação parecida, um relacionamento parecido, só que com losango branco. Isso quer dizer que é uma agregação, ou seja, é necessário que exista produtos e serviços do simulador existirem, mas se não existir, está tudo ok e vai funcionar da mesma forma. Aqui continuando, aqui é a parte principal também do diagrama de classe, como vocês viram lá atrás, só mostrando como está funcionando um dos relacionamentos mais complexos, as dependências de classes e a navegabilidade. A linha
preta, normal, com uma setinha convencional, ela indica a navegabilidade. São todos os passos que um usuário efetua no nosso sistema para concluir um pedido ou a empresa realizar sua venda. Para finalizar, aqui a gente efetua os pagamentos, vocês podem ver que a relação de composição é a mais presente dentro do sistema. Por quê? Como eu disse para vocês, se trata de dados de segurança. Então, uma vez que uma operação é efetuada em uma classe, todas as outras podem ser comprometidas. E dessa forma, a segurança, para ficar melhor, nós desenvolvemos dessa forma. Para finalizar, essa é a parte da administração da empresa, onde ela pode gerenciar suas vendas. A maioria dos atributos aqui são privados, ou seja, apenas algumas classes podem acessar, e a maioria dos métodos são protegidos, ou seja, apenas classes permitidas não podem manusear essa parte do sistema. Aqui no diagrama de entidade de relacionamento é a parte do banco de dados. A gente, de forma gráfica, mostrar como vai funcionar a programação e o relacionamento entre o banco de dados. Primeiro, nós temos 4 tabelas básicas que vão funcionar no nosso sistema, que é cadastro de usuário, cadastro de pedidos, cadastro de produtos e cadastro de empresas. Como foi mostrado para vocês pelo Bruno, existe uma sequência lógica para que isso ocorra. E a gente pode perceber que todas as tabelas elas estão interligadas. Isso é para reaproveitar o código e a gente não precisar pegar informações do ponto A, a gente está no ponto C, tem que voltar para o ponto A para pegar informações. Não, a gente tem uma tabela no meio, que é a tabela B, e aí nela possui todos os dados do A e do C, e dessa forma a gente consegue pegar o sistema perfeito. Diagrama de pacote. Dependendo do seu sistema operacional, do seu aplicativo, do seu celular, quando você baixa o aplicativo, se for Android, ele vai ser essa pasta, ela vai ser essa pasta voltar dentro do sistema mesmo. Ela vai entrar nas views, vai mostrar toda a visual, vai entrar nas view models, na model se conecta a pasta onde vai estar o banco de dados, e na view model você fazer um código, onde se tiver um problema no carregamento de uma imagem, de um texto do banco de dados, ele envia uma log para cá. Então nós todos conectados, e por isso que o aplicativo funciona certinho. Visual da voltaica. Bom, como vocês já sabem, a identidade visual é um conjunto de elementos gráficos que vão compor a logo de uma empresa, permitindo que ela represente o seu propósito, valor e o objetivo que ela tem a oferecer. Agora, falando mais sobre a nossa logo, ela foi construída a partir de elementos gráficos que remetessem à energia fotovoltaica, tanto que é por isso que o nosso elemento principal é o próprio raio e o seu contorno é formado a letra B, que é a inicial da nossa empresa. A ferramenta utilizada para o design foi o Inkscape, que é uma plataforma de web design desenvolvida lá em 2003, mas que até hoje é presente dentro do mercado de trabalho. Falando a respeito agora das cores, as cores utilizadas dentro da nossa logo foi uma derivação clara do preto e o amarelo escuro, e hoje eu vou falar o porquê nós utilizamos cada cor de acordo com a psicologia das cores. O preto, ele significa neutro, poder, curiosidade e elegância. Por ele ser uma cor forte, então ele vai se destacar muito bem com um fundo preto, e vai dar mais legibilidade e visibilidade a qualquer coisa que esteja na sua frente, como a logo. Agora falando mais sobre o amarelo, ele transmite otimismo e felicidade, e por ele ser uma cor muito viva, e vai se destacar bem no fundo dele, e está totalmente voltado e remetendo à energia solar, à energia fotovoltaica, por ter essa cor amarela. Agora, saindo um pouquinho da parte mais técnica, sobre diagramas, coisas um pouco mais complicadas, a gente vai mostrar para vocês na prática o nosso site institucional, que primeiramente, né, tinha outro propósito, era para ser um web app, né, que é você conseguir usar a usabilidade de um aplicativo na web. Mas a gente decidiu fazer um institucional, um sistema aplicativo à parte, só para ficar mais fácil da compreensão do nosso possível cliente. Primeiramente, aqui nós temos a nossa navbar, né, que é a nossa barra de navegação, com a nossa logo bem destacada com a cor amarela, que foi o que o Nicolas disse sobre a psicologia das cores. A gente joga esse amarelo bem forte no fundo preto, que é para você destacar e a gente conseguir chamar a atenção do cliente, direcionar a atenção dele para onde a gente quer. Nós temos aqui alguns textos informativos, né, que é como foi um site institucional. A nossa logo sempre bem opaca no fundo, que é para deixar marcado na mente do nosso possível usuário, para quando ele for conversar com alguém sobre o que ele estava vendo, isso daqui ficar na mente dele e ele não esquecer do que se trata. Também nós temos os links do nosso LinkedIn. Nós temos o link do nosso LinkedIn, do Instagram e do YouTube, onde a gente postaria as nossas publicações, ofertas e tudo
chamar a atenção do nosso cliente, para ele ler esse texto, entender sobre o que ele está prestes a fazer, né? Sobre o que ele está prestes a vivenciar, usando o nosso serviço. Aqui por fim, a gente coloca um pouquinho do layout do nosso aplicativo, para o cliente, quando ele, nosso possível cliente, for usar o aplicativo, ele se familiarizar com o que ele viu. A gente tem o link aqui também da Google Play e da App Store, que é para ele clicar ali e ser direcionado diretamente para o download do nosso aplicativo, que vai ser mostrado assim. Nós também, como hoje em dia é muito mais comum você usar um celular do que um computador, porque o computador é muito mais caro, demanda uma estrutura totalmente diferente, nós também pensamos nisso e colocamos o nosso site responsivo para celulares. Então, quando você for usar o seu site no seu celular, ele vai estar certinho, tudo bonitinho, como você veria no seu computador. Então, como a gente quer abranger muito mais usuários, possíveis clientes, né, que é bom para a gente, bom para as empresas futuras, vão estar cadastrados no nosso sistema, a gente pensou nisso, então, como uma forma de conseguir puxar mais usuários para a gente fez essa parte, né, gráfica para o celular, para ficar mais fácil chamar mais público. Protótipo do projeto. Antes de dar continuidade, assim como o José falou, que o nosso aplicativo ele vai ser dividido em duas interfaces gráficas, tanto para a empresa quanto para os usuários. Isso porque o nosso objetivo é facilitar facilitar a comunicação entre as empresas que fornecem esse tipo de tecnologia e aos consumidores, clientes que querem ter esse tipo de sistema em sua casa. Então, a gente tem um protótipo 1 e eu vou mostrar a vocês a primeira interface gráfica, que é em relação à empresa que vai visitar aqui também. Ela é bem semelhante à interface gráfica de um cliente. Então, o que vai mudar mesmo são algumas funcionalidades, alguns ícones e alguns botões, e uma interface vai ter e a outra não vai ter. Primeiramente, a gente já tem a nossa tela de carregamento. Quando a gente apertar o E, ele vai para essa tela. E ao terminar, ele vai mostrar essa tela de bem-vinda, porque explicar o que nós criamos o nosso app. Nós temos o botão de login embaixo e vai. E ao apertar o botão de login, ele vai mandar para essa página para você logar, inserir os seus dados e entrar dentro da nossa plataforma. Mas suponhamos que a gente não tem o cadastro ainda, então a gente entra na chamada do cadastro, aqui embaixo, onde vai pedir as informações como seu nome completo, nome do usuário, etc. E aqui é a parte principal onde a interface gráfica vai ser definida dentro do aplicativo. Se a gente deixar a opção ativada de uma empresa, ele vai mandar você para uma outra página, onde vai mandar você complementar o seu cadastro. Porque você vai ter que botar o seu nome fantasia, os seus ideias. Então, deixando essa parte ativada, a gente coloca insere todos os dados e apertando o cadastro. E ele vai mandar para essa página de completa o cadastro. E você colocando o seu IPJ, uma fantasia rede social, você cadastra e já vai dar direto para a nossa rede da empresa. Aqui a gente consegue observar os elementos como o nosso perfil em cima e o nome que a gente utilizou na hora do cadastro, o nome da barra de pesquisa, o menu da empresa, análise dos seus componentes aqui embaixo e o menuzinho de aplicação ali para você poder entrar em notificações de perfil. E clicando no menu da empresa, a gente vai ter acesso ao dashboard, que é toda a parte de insights, de relatórios de vendas que o nosso aplicativo vai trazer para você. Então, aqui a gente tem as metas, os vendas, quanto que a gente já bateu de meta, o Google Analytics embaixo, descendo mais a tela, a gente vai ter a parte de insights da conta, que vai mostrar quantas contas a sua conta, ela conseguiu acessar. Então, ela teve um alcance de 5.905 pessoas em 30 dias, ele mostra o gráfico, ele também vai mostrar a razão e o percentual de aumento, de tanto que ele aumentou entre do dia que teve a menor frequência e o dia que teve a maior frequência. Voltando para cima do dashboard, tem umas opções de adicionar, remover e editar. Isso aqui se trata de produtos e serviços. A gente, clicando no ícone, a gente pode adicionar, remover e editar. Clicando no ícone de adicionar agora, a gente vai para uma tela de adicionar produtos, onde vai pedir todas as informações do produto e a gente pode colocar uma imagem bem chamativa para atrair o cliente e a mesma coisa serve para os serviços. Voltando para o nosso dashboard, a gente tem o ícone também de remover. E ao clicar no remover, ele vai listar para você todos os produtos que já estão, os produtos seus que já estão cadastrados dentro da nossa plataforma.
foto, você quer alterar a descrição, ou houve uma correção de preço no valor das placas, você pode editar tudo por aqui. E aqui vem a aba de notificações, onde vai ter algumas chamadas para ser patrocinado por pai, que acompanha suas vendas, ele vai te mandar lá para os insights de novo, do dashboard. Vai ter umas chamadas para as mensagens, então você vai receber as mensagens que já te enviaram e vai notificar você. E também temos a confirmação de pedido, que é quando o cliente já recebeu que comprou algum serviço com o seu, e ao clicar na confirmação de pedido vai ter todas as informações que o cliente pediu. Então vai ter os dados do cliente aqui abaixo, o valor total e o que ele pediu dentro da nossa plataforma. Aqui tem a parte do direct, princípio, onde você vai ter um contato a mais com o cliente, caso ele tenha alguma dúvida, sobre algum orçamento. A gente tem a parte de perfil, onde a gente pode alterar o nosso nome, a descrição abaixo tem a perfil de empresa para deixar claro para você que é uma conta de empresa. Embaixo você tem os meus pedidos, onde você consegue observar onde o seu pedido está, se ele já está entregue, se ele já está enviado, ou se ele ainda está com o cliente. Temos as promoções de cupons que a gente vai disponibilizar para o cliente, então, com certificados, com desconto que a gente vai. E ali mais abaixo disso tem uma chamada para o dashboard novamente. E mais abaixo tem informações da minha conta, do histórico de vendas, privacidade, que é onde vai ter informações mais sigilosas e essas partes. E agora eu vou botar para o cliente. Então agora eu vou botar para o cliente. Vamos sair desse gráfico para ver. Eu vou mostrar na parte prática como essa parte do cliente vai funcionar. Claramente ele também não está com todas as suas funcionalidades corretamente, então eu vou mostrar e o que está tudo certo nesse aplicativo beta é essa função de login e cadastro e também a funcionalidade de compra. Ao entrar, ele vai mostrar aquela tela de pagamento que o nosso app tem. Vai mostrar a tela de login, ok. E a gente aperta em login e dá para ver que ele vai pedir o nome do usuário e senha, e a gente não tem esse usuário e senha, então a gente aperta em cadastro e vai pedir o nome do usuário, a gente vai colocar o nome aqui aleatório, dá para poder, assim a gente bota já, dá para e aí a gente passa para o ok. Então esse telefone a gente pode botar só um vídeo. E agora a gente apertar cadastro e vai mandar para a página de login, onde a gente vai poder filtrar. Só vocês podem caminhando para o final, tá? Ok? Então ele deu a notificação que a gente criou, o nosso nome. Então a gente vai aqui e coloca aquele nome que a gente já colocou, que é o J13. Embaixo a gente coloca assim, que é o J5. E colocando todas as informações certas, ele já vai mandar a gente para a conta. E aqui a gente consegue ver alguns elementos já, não tem a barra de pesquisa, porque você consegue pesquisar a melhor forma, que se encaixa com você necessariamente, que é o perfil, o carinho, e vai ser os usuários dos nossos produtos. Temos a chamada de promoções, simulador, para chegar a se juntar quais são moedas que você vai ganhar nas suas primeiras compras dentro do nosso app, que vão servir futuramente como moedas de desconto. Mais abaixo a gente vai especificar o céu, onde vai passar as melhores ofertas do mercado para você, e ao clicar numa delas, a gente vai para as fotos do produto, onde vai ter uma breve descrição, a gente apertou em compre agora, e vai falar a empresa que está sendo fornecida tal produto, e é a empresa de placa, a gente pode adicionar um cupom caso a nossa empresa forneça ou a empresa que está fornecendo a empresa de placa fornecendo um cupom, colocando o nosso CPF para que tudo ocorra de forma segura. O pagamento for de forma segura, a gente tem mais um pagamento que a gente vai poder escolher e quando a gente virar o compra e manda uma notificação para você falando que o pagamento foi realizado com sucesso e manda você de novo para a aba de pedido. Bom, então agora a gente está encaminhando para o final da nossa pesquisa, concluindo. Nós realizamos uma pesquisa muito grande na parte teórica para sabermos as reais necessidades dos clientes, dos usuários, com os problemas que eles têm em lidar com empresas de energia solar, por toda a parte burocrática e de pagamento
ambiental que as atuais formas de energia geram no nosso planeta Terra. Então, pensando numa questão de sustentabilidade, nós também pensamos na parte de sustentabilidade para desenvolver o nosso projeto. Então, a gente conclui assim, colocar no ar, colocar para as pessoas um sistema que promova e intermedie a relação entre cliente e empresa de energia solar, vai promover tanto a economia quanto uma nova forma de energia para a gente utilizar no planeta Terra e assim prolongar a vida da humanidade, também trazer a tecnologia.